Feliz Ano Novo! Olá, eu sou o pastor Davi Domenicali, da Igreja Batista Fraternidade, e desejo um ano cheio de realizações, cheio da graça de Deus, a todos os ouvintes da Rádio Vida FM. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Feliz Ano Novo! Fala pessoal, graça e paz de Cristo Jesus, esse é o nosso canal Degustação Teológica. Eu sou o pastor Davi Domenicali, da Igreja Batista Fraternidade, que fica aqui na cidade de Caieiras, em São Paulo. E hoje eu quero trazer dois trechinhos de uma de minhas participações no programa Vejam Só, na TV Hit, com ali a apresentação do entrevistador e apresentador pastor Éder Cocarelli, tá certo? Que é da Igreja Presbiteriana Independente. E ali, lógico, é só um corte que eu estou colocando, não é o programa todo, né? Mas são trechos que eu queria colocar aqui só para falar sobre esta questão que muitas vezes envolve a igreja, né? Em discussões secundárias. Algumas vezes elas são discussões até importantes, já que nós temos que tomar cuidado, sim, com o mundo entrando dentro da igreja, mas algumas vezes há um exagero, né, nessa questão da questão do mundo, né, na interpretação que muitos cristãos fazem do mundo. Se você for ver na história da igreja evangélica, em várias épocas, o mundo teve um significado um tanto quanto exagerado, né? Porque o resultado posterior foi ver a normalização daquilo que era acusado como mundanismo. Eu acredito que um dos cortes um dos trechos eu chego a falar sobre isso. O rádio, né, ele já foi chamado no meio evangélico lá atrás, nos anos de 1940, 1950, até início de 1960, muitos evangélicos, principalmente aqui no Brasil, chamaram o rádio de caixote do diabo. Então, porque não era uma realidade ainda aqui no Brasil, programas evangélicos em rádio, né? A TV foi chamada de imagem da besta, olha só, aquela que projetava a imagem do mundo, portanto era a imagem da besta. E muitas igrejas demonizaram o aparelho de televisão, que na verdade era um avanço tecnológico, né? E que era um meio de comunicação, E esse meio de comunicação é muito útil, né? E foi uma revolução, né, nesta área. Inclusive hoje, né, nós estamos aqui fazendo vídeos, né, por meio da internet, que é um avanço, né, que superou a televisão, né? A internet hoje superou a televisão com todas as redes sociais que temos, né? E a televisão, por muito tempo, foi um meio poderoso, né, de comunicar algo. Inclusive, queridos, foi justamente por demonizar o aparelho de televisão que nós perdemos espaço, né, de proclamar o evangelho através da televisão muito antes do que quando começamos. A igreja ela começou muito atrasada, né, nessa coisa de usar a televisão. Né? Depois nós vimos grandes homens de Deus usando a televisão. Billy Graham chegou a transmitir mensagens por televisão. Nós vimos o pregador evangelista assembleiano Jimmy Swaggart. Né? Os estrangeiros começaram primeiro do que os brasileiros nesta área. Né?
e aqui chegou bem mais atrasado. Os nossos pastores começaram bem depois a utilizar esse meio de comunicação, né? No rádio, Manuel de Melo, da Igreja Brasil para Cristo, da qual eu fui pastor por muitos anos, usou o rádio, né? Talvez foi um dos grandes pioneiros aí do meio evangélico a usar o rádio de modo eficiente para evangelizar, tá? E foi muito criticado na época, viu? Muito criticado. Lógico que ele não era o único, né? Haviam alguns missionários de fora, do exterior, que também usavam o rádio, mas o Manuel de Melo foi o brasileiro que deu maior ênfase aqui em território nacional em saber utilizar o rádio como ferramenta para a expansão da Igreja Brasil para Cristo. E depois dele vieram muitos outros, né, seguindo os passos de Manuel de Melo, como, por exemplo, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro, né, e outros, e outros, e outros. Depois o pastor Silas Malafaia usou a TV, tivemos programas com o reverendo Caio Fábio na época, que eu e a igreja inteira, né, o considerava ainda um evangélico. Hoje ele mesmo já diz que não é mais evangélico, e dá para ver, né, pelas suas declarações, né? E assim, não quero entrar nesse assunto, o vídeo não é para isso. Mas depois a gente foi vendo outras igrejas, né, a renascer em Cristo, fazer uso do rádio, da televisão. A gente viu depois a Deus Amor, né? Ela usou também, depois da Igreja Brasil para Cristo, a Deus é Amor surgiu e utilizou muito o rádio, mas teve resistência em relação à televisão, né? Aceitou o rádio, mas rejeitou a televisão. Nós tivemos aí entre os anos 60, final dos anos 60, né? Início dos anos 70, o rádio. A partir dos anos 80, alguns programas de televisão, como Jimmy Swaggart, chegaram no Brasil, né? Em anos 80 e anos 90. Aí nós tivemos o uso do rádio, os evangélicos dominaram, dominaram não, né? Eles não dominaram, eles expandiram. Aí muitas igrejas começaram a fazer programas através do rádio, né? No finalzinho dos anos 80, aí, no início dos anos 80, aí já estava muito mais tranquilo essa questão aí para os evangélicos, estava definido, não era pecado usar rádio, não era mais o caixote do diabo. Agora era um instrumento para evangelização, né? Demoraram. A televisão ainda teve restrições, mas depois ela foi se abrindo, né? Com o exemplo dos missionários, né, norte-americanos ou europeus, e a exemplo deles, alguns pastores começaram a avançar no uso da TV. Né? Como eu disse, a Igreja Universal, apesar de eu divergir de muitas doutrinas da Universal, mas no que diz respeito ao uso da TV, eles foram muito espertos, né? E assim tiveram êxito, né? Digamos assim. O R.R. Soares com a Igreja Internacional da Graça, depois o Valdomiro apareceu, e aí, como eu disse, pregadores independentes, apesar de serem de uma denominação tradicional, começaram a ter programas independentes, como é o caso do pastor Silas Malafaia, que tinha o seu programa de modo independente, que era o programa Vitória em Cristo. E depois, né, quando ele passa a ter aí a presidência da igreja, e ele transfere o nome do programa para o ministério, e aí Ministério Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é originário, né, em seu programa independente, Vitória em Cristo, né, que era um bom programa, viu? Era um bom programa. E aí nós tivemos, entre rádio e TV, um avanço, né, e os evangélicos utilizando de modo muito bom. Até hoje temos excelentes, né, programas em rádio, TV, como a Igreja Presbiteriana, por exemplo, né, começou também a usar a televisão. Hoje nós temos aí várias igrejas que têm algum horário reservado,
né, em suas programações, tá certo? Algum horário de televisão reservado. Nós temos, por exemplo, a Igreja da Graça, né, que tem a TV Hit, e esse programa que eu participo, inclusive, está na televisão, né? Está na televisão e no YouTube, né? Da TV Hit, que é uma TV evangélica da Igreja da Graça, tá certo? Mas o programa é apresentado por um pastor presbiteriano independente, que é o pastor Éder, tá certo? Então, assim, a ideia de dizer o que é do mundo e o que não é do mundo é muito complicado, né? Quando a gente mistura um pouco os elementos da nossa tradição evangélica com aquilo que realmente diz a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente buscar fazer uma hermenêutica correta do texto, para que a gente não venha demonizar as coisas que não são do diabo. São apenas coisas que estão aí e a gente usa para o bem ou para o mal, tá certo? E o caso da TV, lógico que foi usado e ainda é usado para muita coisa ruim, tem muita programação ruim, mas é usado também como meio de informação através dos jornais, apesar de, infelizmente, a gente saber que existe também a manipulação da mídia, né? Mas, de certo modo, ainda é um meio de comunicação, rádio, TV e hoje muito mais a internet, que é para mim, né? Hoje, eu acho que não só para mim, para todo mundo, acredito que é a revolução do meio de comunicação, tá? E no sentido tecnológico, tá? E bom, é isso, né? Mas por muito tempo a igreja ficava com o pé atrás, achando que era algo do demônio, né? E que na verdade poderia ter sido usado muito antes para evangelização, para pregação, edificação da igreja. A pandemia, que foi uma coisa muito ruim, né? A pandemia do Covid-19, que surge no final de 2019 e ela tem o seu ápice, né, terrível, catastrófico em 2020, fez com que muita gente passasse, né, a ficar mais tempo em casa e os meios de comunicação foram essenciais, inclusive para a igreja, né, que começamos então a transmitir cultos, né, online, ou fazer, não digo que era culto, mas levar palavra às pessoas que estavam em casa, né, fazer um momento de louvor ali com alguns irmãos e transmitir esse louvor ao vivo nos lares, depois deixar gravado, né? E foi aí que eu comecei, inclusive, a gravar vídeos e foi daí que surgiu a ideia de fazer um canal como esse hoje que eu tenho aqui até agora, a Degustação Teológica, né? Bom, então a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, quando a gente começa a atribuir, né, a tudo que a gente vê de novidade, a gente começa a dizer que é do diabo, tá? Tem coisas que realmente são, né? Temos que tomar cuidado, né? Mas tem coisas que estão mais ligadas à nossa cultura religiosa, à nossa tradição religiosa, do que necessariamente algo que realmente seja pecado, né? Aquela discussão da cor das paredes da igreja é uma discussão tão superficial, tão inútil, né? A igreja do século II e III, queridos, ela teve que se esconder devido à perseguição e fez cultos nas catacumbas em Roma. Você tem noção do que é isso? Então, sabe, não é que eu estou fazendo uma comparação, mas é que culto é culto. Paulo e Silas estavam lá na prisão, né? E lá fizeram um culto, louvando a Deus, orando, e Deus os visitou naquele lugar. Então eu acho que a intenção do coração fala mais do que a cor de uma parede, né? A gente fica aí com esse bibibi, esse mimimi, essa coisinha que a gente fica repetindo os mesmos erros que os cristãos de 20, 30, 40 anos atrás cometeram, que é atribuir ao diabo o rádio, atribuir ao diabo a televisão, né? E hoje está todo mundo usando, a Assembleia de Deus usando, Deus Amor usando, até a Igreja Congregação Cristã do Brasil
hoje transmite alguns cultos, alguns eventos online a partir da pandemia, né? A necessidade mostrou a eles que aquilo era uma ferramenta e não um instrumento de Satanás. Era uma ferramenta usada para o bem ou para o mal, depende de quem usa. Tá certo? Agora, lógico que tem muita coisa ruim, né? Também. Aí que tem a necessidade de a igreja ter um discipulado forte, as famílias da igreja saberem educar seus filhos e os próprios líderes da casa, pais, né? O pai, a mãe, enfim, o chefe de família ali, saber educar seus filhos e ele mesmo dar o exemplo, não trazendo tranqueira dentro de casa. Crente vendo carnaval, né? Crente assistindo programas de carnaval em casa. Não é cristão um negócio desse, tá? Você vê aquelas mulheres seminuas rebolando, fora os enredos das escolas de samba, né? Que muitas vezes, alguns são apenas folclóricos ou apenas de músicas comuns à sociedade, mas outros não, outros fazem apologia, né, a entidades que para nós são entidades malignas, né? Os do mundo não veem assim, não creem assim, mas nós da igreja vemos assim. E as pessoas então não percebem que estão dando um tempo a alguma coisa ruim, né, ao carnaval. Então o cristão não deve ficar assistindo carnaval em lugar nenhum, nem pessoalmente, nem pela televisão, muito menos pela internet. Eu estou falando isso porque nós já vamos indo aqui para o final. Nós estamos na metade de janeiro, né, de 2024 e daqui a pouco, né, tudo indica, se não houver nenhuma coisa que impeça, indica que haverá o Carnaval 2024. Então, já vou alertando os irmãos. Carnaval não é para crente, tá bom? Uma hora eu faço um vídeo melhor, me aprofundando sobre o tema do carnaval, mas eu estou usando esse momento aqui falando sobre os meios de comunicação e falando sobre o mundo e a igreja, para dizer para você que tem coisas na televisão, nos meios de comunicação, na mídia, que não é de Deus. Alguns videozinhos, né, de shorts, né, cortes, vídeos de YouTube mesmo, ou Facebook, ou Instagram, que tem ali bastante coisa sexual, conotação sexual, imoralidade. Essas coisas você tem que tirar seus olhos disso aí, porque não é bom, tá? Então, saiba filtrar, queridos, o que é bom e o que não é bom, e tente trazer para a tua casa a cultura de ver coisas que edificam, ou pelo menos coisas que seus olhos possam ver, tá certo? Bom, então assim, bateria, né, instrumentos musicais, a bateria já foi do mundo, né? Antigamente a igreja não deixava entrar bateria, nem guitarra elétrica, porque acreditavam que aquilo era, no momento em que o rock explodia, aquilo era uma espécie de perversão da música cristã, e eles entendiam que aquele instrumento servia ao diabo, né? E aí você, né, vê gente demonizando instrumentos, e hoje a igreja está usando tudo isso aí. Hoje a igreja usa guitarra, bateria, e é uma bênção, né? E então você vê que havia um equívoco, tá? Então, cuidado para você não entrar nesse negócio de a igreja tem cor, parede preta, parede branca, parede azul. Ô, irmão, não entra nessa não, tá? Claro que se a intenção das pessoas for algo ruim, aquilo será ruim. Mas às vezes a intenção não é bem essa, né? E seja lá o que for, né? Tem muita coisa que é adaptável, né? É adaptável de forma estratégica, né? De forma estratégica. Se for para, de repente, a igreja que transmite um culto online, né? Se as paredes escuras, elas trazerem uma condição melhor da imagem, da filmagem, é válido? É válido, claro que é válido, né? Então é lógico, eu particularmente não gosto de igreja com parede preta, tá? Se depender de mim, a igreja não terá nunca, a nossa igreja não terá nunca a parede pintada de preto,
tá? Mas, irmãos, por favor, eu entendo que independente se é preto ou não é, a mensagem que é pregada, a intenção do culto, se o centro é Cristo, se a palavra é fiel, a cor da parede, a estratégia que se adotou para o culto, é o que menos importa, amado, é o que menos interessa, desde que você esteja firme na doutrina correta, na ortodoxia, que a sua fé esteja centrada em Cristo e não haja heresias no teu pensamento e no teu ensino. Então é isso que vale, tá certo? Então, eu estou falando aí da parede preta, mas tem muitas outras coisinhas que a gente discute, que às vezes são coisas tão secundárias que nada tem a ver com a centralidade da nossa fé. Tá bom, pessoal? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é para não sermos religiosos sem a espiritualidade verdadeira, né? Como eu disse, religiosos, de certo modo, todos somos, porque a partir do momento que buscamos a Deus em uma fé, já é uma religião a ser praticada, tá certo? A ideia de religar a Deus, de buscar a Deus, é o que dá sentido a uma ideia de religião, né? A palavra religião dá esse sentido. Agora, a gente pode ir, né, e ter uma religião vazia. O que é uma religião vazia? A gente pode crer em um Deus falso, né? Em qualquer lugar. Ou a gente pode ter uma religião onde se busca o Deus verdadeiro, mas um vazio, uma espiritualidade vazia. O que é uma espiritualidade vazia? Você pode ir para um culto, cantar as músicas com todos que lá estão, ouvir a pregação do pastor ou do padre, que seja, e não praticar nada do que você ouviu. Quando você sai da igreja, você vira um mundano, você vira uma pessoa que nem parece cristão. É uma espiritualidade vazia. Ou mesmo o seu comportamento pode ser totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Ou seja, você vai para um culto, você canta, você faz o seu culto, mas é um culto vazio de essência. Não há verdade no seu culto. Entendeu? E acho que esse é o pior perigo. A gente já viu igrejas bonitinhas, com coral, orquestra, parecem anjos cantando. A música sacra na erudição, na música tradicional, né? E a gente vê aquele coral, aquelas vozes que eu realmente acho bonito, também acho bonito. Mas a gente viu pessoas vazias, né? Vazias ali. E igrejas, pessoas ruins, perversas, num ambiente onde há usos e costumes, achando que aquilo é santidade, e mulheres não passam maquiagem, porque senão é pecado. Veja, é outro erro das pessoas, né, que interpretam totalmente errado o texto. Eu falo aqui no corte, né, falando, vocês vão ver aí que eu falo da beleza, né, que a beleza não tem nada a ver. O Pedro, quando escreve, ele não está criticando que a mulher não deve ser bela, ela não deve estar bela por fora. Não é isso que Pedro diz. O que o apóstolo Pedro diz é que a beleza maior da mulher, né, maior, esteja dentro dela, na sua essência interior e não no exterior. Ele não está dizendo que ela não deve ser bela. Ele está dizendo que ela deve ser muito mais bela por dentro, que a sua beleza seja interior, que é essa beleza que Deus vê, que Deus quer. Tá certo? Então, a gente vê por aí igrejas, né, cheio de costumes, usos e costumes, de tradições humanas, né? Coloca o homem sentado de um lado, mulher de outro. Eu não estou aqui criticando, se você entende que é assim, amém, amém. Mas cuidado para você não sair por aí, né, com ar de santidade, dizendo que o seu culto é mais santo, porque, como eu disse, santidade não está estampado na sua cara, né? Não é a maquiagem ou a falta dela, né, que faz uma pessoa santa, mas sim o seu caráter, mas sim a sua obediência e fidelidade à palavra de Cristo, o como ela ama a Deus, o como ela ama o próximo, como ela procede sua vida diante de Deus com boa índole, né, dando exemplo de bondade, de justiça, de misericórdia.
e sendo uma pessoa que foge, né? Foge de trair, foge de mentir, foge de brigar, foge de enganar, foge da idolatria, foge do adultério, foge dessas coisas, ela corre dessas coisas para se manter santa ao Senhor. É isso que o Senhor quer, né? Então a gente vai ver por aí gente, com igreja, né, com ar de santidade, com coral, mulher sentando de um lado, homem de outro, né? Mulher não usa nem maquiagem, brinco, nem pensar. Mulher não põe uma calça, porque calça é de homem, né? Aí põe ali, a mulher só põe a saia, aquela coisa toda, mas tem uma língua enorme, tem um coração sujo, tem inveja dentro de si, né? São pessoas feias por dentro, né? E são cheias de sujeira dentro de si. É aquilo que Jesus falou dos fariseus, que eles eram como sepulcros caiados, né? Havia por fora ali uma limpeza, uma aparência exterior, e por dentro havia sujeira e podridão. Então, queridos, tome cuidado com essa hipocrisia, tá? Então, o mundo na igreja, ele é aquilo que interfere na sua relação com Deus. O mundo na igreja é quando o pecado entra, quando tem um monte de gente mentiroso dentro da igreja, quando tem um monte de gente invejoso dentro da igreja, quando tem traidores, quando tem adúlteros, ou jovens que estão vivendo a vida sexual ativa antes do casamento, né? Gente que gosta de enganar, roubar, tirar vantagem, passar a perna nos outros, enganadores, gente que tira proveito, né, das coisas, gente sem caráter, sem pudor, sem vergonha, né? Gente que ainda não foi transformado pelo poder do evangelho, que são religiosos vazios de uma espiritualidade bíblica verdadeira. E aí está o mundo, porque é assim que o mundo é. O mundo fala daquilo que é carnal, daquilo que é da carne, mas cristãos convertidos buscam viver em espírito, que são levados a viver as coisas que são do alto, as coisas que são espirituais para a glória de Deus, tá bom? Então fica aí dois trechinhos, né, do programa Vejam Só, no qual eu tenho uma fala dizendo sobre o mundo e dou alguns exemplos aí. Eu espero que sirva para você refletir, né, que o mundanismo é tudo aquilo que te leva ao pecado, tá certo? E não necessariamente algumas coisas exteriores que nós tanto apontamos e observamos. Isso pode ser, na verdade, uma espiritualidade vazia, de uma religiosidade que só se preocupa com a estética, mas que não tem vigiado em seu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e que Deus nos santifique em Cristo Jesus. Fica aí os cortes, os trechos do vídeo de minha participação no programa Vejam Só. Abraço, beijo a todos, se inscreva no canal, curte o canal e compartilhe o canal. Até mais. Pastor Gerson, agora o pastor Davi Domenicali, da Igreja Brasil para Cristo. Veja, nós temos duas igrejas pentecostais com opiniões diferentes. E o senhor, como é que vê tudo isso? Então, pastor, como eu havia iniciado a fala anterior, eu não encontro biblicamente nos textos da Bíblia, né, eu não encontro um respaldo forte e suficiente para certas questões. Apesar de, é óbvio, que existem exageros e os excessos que vão provocar o pecado, que vão levar as pessoas a envergonhar o Evangelho de Cristo, isso obviamente deve ser cortado da igreja, né? Agora há pouco o pastor falava da minissaia, por exemplo. Ó, a minissaia vai provocar sensualidade, que tem a ver com a concupiscência da carne. A palavra concupiscência está ligada a desejo, né? Um desejo muito forte de alguma coisa. Então o que acontece? Quando a pessoa tem a concupiscência da carne, né? Toda a história da igreja, Agostinho tratou assim, né? Na Idade Média, o Tomás de Aquino, eu estou falando aqui de católicos, mas tem tudo a ver com a história da igreja, isso. Todos eles trataram essa questão ligada à sensualidade, à concupiscência da carne.
Da mesma maneira, a concupiscência dos olhos, que tem a ver também com ambição, né? Pessoas que desejam demais o poder, se tornam avarentos, né? Então, estas coisas são questões ligadas ao mundo, né? Então, lógico que uma mulher com uma mini saia, se ela vai provocar, primeiro que ela sendo crente, eu acho que ela, se ela tem o Espírito de Deus, ela vai se preocupar com essa questão da concupiscência, o que é que ela apresenta para as pessoas, aos olhos das pessoas, e o que as pessoas pensam olhando para ela, que sentimento eu gero no meu próximo, né? Se o sentimento que eu gero no meu próximo é algo ruim, danoso, que vai contra as Escrituras, é óbvio que eu devo fugir disso. Mas existem excessos na acusação, né? Quando nós estamos falando de usos e costumes agora, por exemplo, eu não vejo na Bíblia questões que me dão apoio para condená-las, né? Por exemplo, uma mulher com um brinco, uma mulher que passa um batom, pessoas agora há pouco o senhor estava falando de bermuda. Eu ando de bermuda, eu vou na padaria de bermuda, um calor danado, eu vou lá, compro pão, e isso não me condena. Eu não vejo na Bíblia nenhum motivo que me dá... Praia, o senhor frequenta praia? Frequento praia, pastor. É óbvio que na praia, eu, minha esposa, minha família, a gente tenta andar de uma maneira assim, menos escandalosa. Você pode pôr um short adequado, né, que não vá assim escandalizar. É um cuidado que eu tenho com a minha família. Mas a gente frequenta, eu coloco lá minha bermuda, tiro a camisa para entrar na água, lógico, né, para aproveitar o que Deus criou, né? Deus criou a praia para a gente andar nela, e tem que ter eu acho que tem traje para todas as ocasiões, né? Acho que existe traje para banho, né, e traje para você andar nos outros lugares. Falando em traje, o pastor mencionou que para ambientes formais, como tribunal, etc., a gente se veste, mas para ir para a igreja a gente vai de qualquer jeito. Como é que o senhor vê isso? Então, eu não vejo exatamente. O problema nosso, muitas vezes, é a gente tentar levar a nossa cultura humana para a esfera divina. Por exemplo, o próprio Jesus quebrou esse tabu. Jesus, ele andou da maneira mais simples possível, no meio do simples. Eu penso que o pastor, a característica do pastor é andar no meio das ovelhas, né? E se identificar com as ovelhas. Assim como Jesus veio ao mundo, abriu mão da sua glória, da sua grandeza, da sua realeza, como diz Paulo, tornou-se em semelhança de homem, ele veio habitar conosco, esvaziando-se de si mesmo. Quando eu trato Deus comparado a um juiz, não sei, né, como os irmãos vão entender isso, mas espero que eu me faça ser compreendido. Quando eu olho Deus e tento ver que Deus pensa como um homem na terra, eu começo a nivelar Deus por baixo. Deus é muito maior do que isso. Então eu creio que Deus, quanto mais simples o ambiente, né, nesse sentido de deixar de lado, por exemplo, tão gostoso quando você vai numa reunião e as formalidades ficam de lado, quando o Espírito Santo está ali, o que tudo importa é a gente sentir a presença de Deus, a gente cantar louvores, a gente se adorar sem se preocupar, né, como a gente está vestido, se a gente está com terno, gravata ou sem terno, né? Se o irmão, quando a gente está olhando para o irmão, se ele está de barba, ou se um jovem da igreja está com um brinco, essas coisas elas tiram, na verdade, o foco do culto a Jesus. E o culto a Jesus não está ligado a essas coisas, né? O culto a Jesus, ele vem de dentro da alma, de dentro do coração, né? Então eu penso assim que tem os excessos, como eu falei, mas todos eles que a Bíblia condena estão ligados ao pecado. Não estando ligado ao pecado, então não há motivo nenhum para condenar. Bom, vamos pegar um dado mais concreto para a nossa discussão. A gente viu na matéria de abertura várias cenas de culto que em nada diferiam de shows mundanos, com luzes, fumaça, gente bangueando, vestida que nem roqueiro ou qualquer outro integrante de banda não cristã. Tudo isso pode? Então, pastor, tem casos e casos, né? Por exemplo, eu vou citar um nome aqui, tá? Mas de forma positiva, né? O Rodolfo Abrantes, por exemplo,
Eu tenho ele assim, pelo menos eu não convivo com ele no dia a dia, né? Não, mas ele se converteu. Quem conhece a história do Rodolfo, ele era da banda Raimundos, né? E de lá para cá ele vem, desde a sua conversão, uma conversão genuína, ao que eu posso entender. Ele vem pregando o evangelho da graça por onde ele passa. E uma das músicas que ele usa, por exemplo, para fazer isso, é o rock, que era a música que ele utilizava. E ele tem levado mais pessoas a Jesus do que muitos irmãos fundamentalistas que eu conheço. Não somente isso. Eu acho que o grande problema nosso volto a dizer, é confundir o que é pecado. Eu vejo o pastor Gerson citando que era pecado, mas ele não consegue me mostrar no texto. Por exemplo, quando ele citou Pedro, tá? Por exemplo, ele fala, a beleza da mulher não seja exterior, não seja não sei o quê, mas ele não está proibindo, pastor. Ele está dizendo que aquilo não seja a sua essência. A minha essência não pode estar pelo que eu represento por fora. Ela tem que estar muito mais profunda, tem que ser por dentro. O homem interior. Um homem interior, exatamente. Agora, dentro dessa questão do show, por exemplo, eu estou usando o exemplo do Rodolfo, porque eu vi um evento, né, que ele participou, eles tocaram homens. Eu tinha um certo preconceito, pastor, em relação a isso, porque eu vim de uma outra cultura também, e eu entendi que é cultura. E eu vi muitos jovens ali reunidos, e ele louvando, e outras pessoas em volta dele, pessoas com cabelo comprido, homens de barba, cabelo comprido, tocando aquele som. E eu comecei a ouvir as músicas, e as músicas tinham letras bíblicas. Letras que você pode olhar e encontrá-las dentro das escrituras. E homens que estavam usando um estilo musical que surgiu sim no mundo, assim como o dízimo na Bíblia surgiu no mundo. Isso pode ofender muita gente, mas quando Abraão, né, que era Abrão, ele deu o dízimo, foi a primeira vez que nós vemos alguém dar o dízimo nas escrituras. Ele não faz nada novo. Qualquer um que estuda teologia, estuda história, vai conhecer a história do dízimo, que as nações, os povos semitas, já tinham o costume de dar o dízimo. Abraão pega algo que era comum e santifica o Senhor. Depois vem Moisés com a lei, levanta uma nação que passa também a ter o dízimo que é santo ao Senhor. A diferença é que o dízimo se tornou algo ao Senhor dentro da esfera religiosa monoteísta, né, do Deus Javé, né, o Jeová. E a igreja cristã seguiu, e isso é santificado. O Senhor aceita, o Senhor recebe aquilo que é santificado a Ele. A gente pega, por exemplo, hinos da harpa cristã, hino 40. Hino 40 é a melodia do hino nacional da Alemanha. Eles pegaram a melodia e colocaram uma letra cristã. Nós pegamos o hino 525 na harpa, só dando alguns exemplos. Ela é a música de batalha, de guerra dos Estados Unidos. A melodia. Alguém foi lá... Pastor, eu não lembro da melodia de cabeça, né? Mas assim, faz muito tempo que eu não canto os hinos, né? Mas eu estou lembrando mais da numeração, algumas coisas assim, né? E tem outros hinos que também foram ligados a músicas que eram populares e foram pegas e transformadas em algo. Então eu vejo assim que o que nós oferecemos a Deus de coração, que não é antibíblico, que não está ligado à lascívia, ao pecado, ao engano, né? O mundo está dentro das igrejas, mas não no sentido porque alguém fez um teatro, por exemplo. Eu já chorei com teatro. Eu estava falando do Rodolfo, eu chorei com as músicas que ele cantava, e ali eu comecei a quebrar meus preconceitos. Eu falei, meu Deus, Deus habita nisso. Tem alguém falando no nome de Cristo, exaltando a Cristo através de uma música que não é comum ao meio. Assim como eu vi teatros, né, acontecerem dentro de igrejas. Tem até aquele ministério famoso, Javé Nissi, se eu não me engano. Jeová Nissi. Poxa vida, há anos atrás, a igreja jamais permitiria um teatro dentro dela. Entendeu? Há muito tempo atrás eu estou falando. E hoje a gente vê. Então eu estou querendo, assim, trazer todos esses elementos para mostrar aqui que eu penso que, apesar de haver alguns excessos, sim, mas eu não vejo com maus olhos quando algo é feito de coração para Jesus.